E aí, alguém já parou pra pensar no que rola aqui dentro quando a gente sente alguma coisa muito, mas muito forte? Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível usando como guia o livro Emocionário para finalmente desvendar esse universo das nossas emoções. Bora descobrir juntos o que são essas emoções e por que elas são tão, mas tão importantes na nossa vida? É engraçado parar pra pensar, né? A gente sabe mexer no celular de cabo a rabo, sabe todos os truques, mas e o nosso próprio mundo interior? Muitas vezes, ele continua sendo um grande mistério, e é justamente esse mistério que a gente vai começar a explorar agora. Isso levanta uma questão bem importante, viu? Pensa bem, a gente passa anos e anos na escola aprendendo matemática, história, ciências, mas quanto tempo a gente dedica para entender o que se passa aqui dentro, para entender as nossas próprias emoções? É, pois é, essa é uma falha na nossa formação que a gente vai começar a consertar hoje. Então, o primeiro passo de todos é tirar da cabeça aquela ideia de que emoção é defeito ou fraqueza. Nada a ver. Pelo contrário, o próprio Charles Darwin, lá atrás, já sacou que as emoções são supernaturais. Elas fazem parte de quem a gente é, sabe? É uma herança da nossa evolução, algo que a gente compartilha com um monte de outros animais, principalmente aqueles que, assim como nós, vivem em grupo. Ok, para a gente conseguir navegar nesse mundo interno, a gente precisa de uma bússola, certo? E a primeira coisa que essa bússola precisa mostrar é a diferença entre emoção e sentimento. Ah, porque não? Eles não são a mesma coisa. E entender isso, olha, muda o jogo completamente. Olha só que legal, a imagem deixa tudo bem claro. A emoção é a coisa física, a reação no corpo. Sabe o coração disparado? Aquele frio na barriga, a mão que começa a suar? Isso é emoção. Agora, o sentimento é quando a nossa cabeça percebe tudo isso e dá um nome. É a mente falando, opa, acho que isso é medo, ou nossa, tô muito animado. O sentimento é basicamente a gente botando uma etiqueta naquilo que o corpo está sentindo. Imagina que a emoção é tipo um alarme de incêndio. Ele simplesmente dispara. É automático. A gente não escolhe sentir o susto, não escolhe a adrenalina subir. É uma reação do corpo, um processo físico, igualzinho sentir fome ou sede. E aqui tá o pulo do gato. A gente não controla a emoção. Ela simplesmente acontece. Já o sentimento? Tá, o sentimento é outra história. É o momento em que a gente se dá conta do que está acontecendo. É a nossa mente ligando os pontos e falando, coração acelerado, corpo tremendo, entendi, isso é medo. O sentimento é a interpretação que a gente faz, é a voz que a nossa mente dá para aquela emoção que o corpo sentiu. Beleza, agora que a gente já tem a nossa bússola e sabe a diferença, bora explorar alguns territórios desse nosso mapa de emoções? Vamos começar por aqueles mais comuns e que às vezes são um baita desafio, né? Principalmente para a criançada. E a nossa primeira parada vai ser num lugar bem quente e intenso. Vamos falar da raiva. Uma emoção super forte que todo mundo conhece bem, não é mesmo? E as crianças, então? Nem se fala. Mas afinal, o que é que a raiva está tentando dizer pra gente? Pensa nela como um alarme pessoal. Ela aparece quando a gente sente que algum limite nosso foi cruzado, que alguma coisa está errada. É o nosso corpo gritando: "Ei, não gostei disso, fui desrespeitado", ou "Isso não foi justo". Só que a raiva é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela serve para nos proteger, mas por outro, quando a gente perde o controle, vira uma explosão que machuca os outros e que machuca a gente também. É bem o que essa imagem mostra, uma energia que, sem direção, acaba virando destruição. Bom, saindo do calor da raiva, vamos agora explorar um outro território bem conhecido. Deixamos essa explosão para trás e entramos no mundo do medo. O medo, no fundo, é o nosso sistema de alerta de perigo. É aquela emoção que acende uma luz amarela e diz: opa, vai com calma aí, cuidado, se protege. Pode ser o medo de ficar sozinho, de encarar um desafio novo, ou até de algo que pode machucar de verdade. A função dele é uma só: nos manter vivos, é pura sobrevivência. E para fechar essa nossa primeira exploração, a gente vai para um lugar mais quietinho, mais introspectivo, mas nem por isso menos profundo. Vamos falar da tristeza. A tristeza geralmente bate à nossa porta quando a gente se sente só, deixado de lado, sabe? Tipo a criança da imagem que não foi chamada para brincar. É aquele sentimento de não ser importante para alguém, ou de sentir uma falta imensa de alguma coisa ou de uma pessoa. Certo. Então, identificar as emoções é o primeiríssimo passo. Mas e aí? O que a gente faz quando a tempestade emocional chega com tudo? A boa notícia é que existem ferramentas para a gente aprender a navegar nessa tempestade. E é isso que vamos ver agora.
Uma ferramenta super útil é o que a gente pode chamar de termômetro das emoções. Porque vamos combinar, nem toda raiva é uma explosão nuclear e nem toda tristeza é um dilúvio, né? Esse termômetro ajuda a gente a medir a intensidade do que estamos sentindo. É só uma irritaçãozinha ou é fúria total? Saber essa diferença ajuda demais na hora de decidir como reagir. Normalmente, quando uma emoção forte bate, a gente tende a ir para um de dois extremos. Ou a gente vai para a passividade, que é aquilo de engolir o choro, guardar tudo e fingir que está tudo bem. Ou então a gente vai para a agressividade, que é quando explode e deixa a emoção atropelar tudo e todos. O problema? Nenhum desses dois caminhos é legal. No fim das contas, os dois machucam. E é aí que entra a solução, a assertividade. Ela é o caminho do meio, o equilíbrio. Ser assertivo é conseguir falar o que a gente sente, defender nossos limites, mas com respeito. Sem atacar ninguém, mas também sem se anular no processo. É de longe o jeito mais saudável de colocar nossas emoções para fora. Tá, mas e na prática? Como é que a gente acalma o corpo para conseguir encontrar esse equilíbrio? A resposta pode estar no próprio corpo. Com algumas posturas bem simples, a gente consegue relaxar e liberar a tensão. O primeiro passo é relaxar o corpo mesmo. Depois a gente tenta acolher aquela emoção sem brigar com ela. E por fim a gente libera. É usar o corpo como um aliado para acalmar a mente, sabe? Ganhando aquele tempinho precioso para pensar antes de sair reagindo por aí. Depois de aprender a navegar no nosso próprio oceano de emoções, a jornada leva a gente de volta para o mundo lá fora. Só que agora com uma habilidade nova na bagagem, a empatia. Porque, no fim das contas, se conhecer por dentro não tem nada de egoísmo, muito pelo contrário. Quando a gente entende a nossa própria raiva, nosso próprio medo, nossa tristeza, a gente começa a conseguir enxergar e respeitar a raiva, o medo e a tristeza que moram nos outros também. E essa capacidade incrível tem nome, né? Empatia. É a chave de ouro para construir relações mais fortes. Um mundo onde as pessoas se entendem de verdade. Afinal, fica muito mais fácil se colocar no lugar do outro quando a gente, primeiro, entende o que acontece no nosso próprio lugar, aqui dentro. Então, fica aqui a reflexão final. E se a grande mudança que a gente tanto quer ver no mundo não começar com atos gigantescos, mas com um pequeno e corajoso movimento para dentro? A coragem de olhar para si mesmo, de entender o próprio mapa emocional, para só então, e só assim, conseguir ler o mapa de quem caminha do nosso lado.